Nós estamos agora aqui em frente à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Quando esse prédio foi construído, ele foi chamado de a Gaiola de Ouro. Foi chamado da Gaiola de Ouro, sabe por quê? Porque da mesma forma que foi construído aqui o Teatro Municipal, que é um prédio do mesmo porte, esse prédio aqui da Câmara de Vereadores saiu pelo dobro do preço. É a Gaiola de Ouro. E para quem não sabe, lá atrás, perto da Praça 15, funciona a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E lá era a Cadeia Velha. Ou seja, a Cadeia Velha hoje é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Como tem ladrão, né? Então nós estamos aqui com o corruptômetro. Ele ficou durante 2 anos exposto aqui, lá naquele poste, em frente à Câmara dos Vereadores. E esse corruptômetro ficou aqui para que o povo carioca, o povo brasileiro, dissesse qual o valor da corrupção anual no Brasil. A maioria das pessoas falou que a corrupção levava 8,5 trilhões de reais. Obviamente isso é função da ignorância do povo brasileiro. Por quê? 8,5 trilhões não é nem o PIB brasileiro. O PIB brasileiro está aqui na faixa de 6,5 trilhões. Deveria ser 8,5 trilhões, não é por conta da sonegação. Então nós estamos aqui em cima desse corruptômetro e vocês vão entender agora qual o tamanho dessa montanha. Quando ele estava lá, ele estava erecto e o pessoal mostrava qual o valor que é levado pela corrupção anualmente. Nós sabemos que a grande corrupção ela tem 3 parcelas. Tem a parcela da corrupção propriamente dita, que o Delton Dallagnol fala que 200 bilhões foi o que a corrupção levou a cada ano do Brasil. Eu acho que é muito mais. E aqui começa a escala de tudo que se produz no Brasil. Então o que se produz no Brasil hoje é 6,5 trilhões, que é o PIB brasileiro. Deveria ser 8,5 por conta da sonegação. Na verdade, o orçamento do governo federal hoje está na casa dos 2,5 trilhões de reais. Esse é o orçamento do Temer. 1,567 qualquer coisa trilhão para as suas despesas, os ministérios e mais investimento de estatais 25 bilhões e juro de negociação da dívida que hoje está em torno de 400 bilhões de reais por ano. Alguns falam 500, alguns falam 600. A primeira coisa que tem que ter é a auditoria da dívida. Esses 1,5 trilhão do orçamento do Temer, que está aqui, acresce-se a isso os orçamentos dos governos estaduais e municipais. Então, na verdade, os 2,5 trilhões, que é o do Temer, com o juro da dívida, ainda tem os orçamentos dos governos estaduais e municipais. E em cima desses orçamentos dos governos estaduais e municipais, tem também o juro da dívida. Então, é uma coisa fantástica. Nós sabemos que a corrupção tem 3 partes. Tem a corrupção propriamente dita, que a Lava Jato está pegando aí. Tem a sonegação e tem o juro da dívida. Sim, porque se o Brasil, em termos de governo federal, está pagando quase 500 bilhões, quase 500 não, 500 bilhões de juro da dívida todo ano, isso é negociado com quem? Com os bancos. Qual é o juro que esses bancos estão ganhando? Quem está negociando essas renegociações? São as pessoas que hoje deveriam estar na cadeia. Ainda tem muita gente solta no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, o tamanho dessa montanha, vou dizer para vocês, o orçamento do governo do estado de São Paulo, por exemplo, 200 bi. O orçamento da prefeitura de São Paulo está aqui em torno de 60 bilhões de reais. 60 bilhões também é o orçamento anual do governo do estado do Rio de Janeiro, todos os municípios.
O orçamento da Prefeitura do Rio, que devia ser controlado por essa casa, ele dá 30 bilhões de reais. 30 bilhões é o orçamento do Crivella. Nós ficamos aqui 2 anos chamando os 50 vereadores para que dissessem quanto dos 30 bilhões nos roubam. Não veio aqui em 2 anos ninguém, nem a Marielle veio. O único vereador que se aproximou ali para dizer alguma coisa, quando foi perguntado, disse que na Prefeitura do Rio não existe corrupção. Então, 30 bilhões de orçamento da Prefeitura do Rio. Então, aqui dentro desses 6,5 trilhões, que é o PIB brasileiro, está tudo que aqui se produz. Metade é consumido pelo povo, sim, coisa que você compra no supermercado, tá certo? E cerca de 2 trilhões e meio é o que os governos levam da gente, federal, estadual e municipal. O que sobra é muito pouco. O que se rouba é muito. Hoje, a nossa avaliação é que se rouba no Brasil, por ano, algo em torno de 501 trilhão de reais. Por conta da corrupção propriamente dita, da sonegação e da negociação desses juros da dívida absurdo de quase 500 bilhões que o governo paga todo ano. E aí os candidatos à presidência, todos eles, todos sem exceção, ninguém fala isso pro povo. Fala que tem que ter reforma da Previdência, fala que tem que combater a corrupção, mas ninguém diz qual é o valor da corrupção que tem que ser combatida ano que vem. Que tem que se tirar de verdade da corrupção para o Brasil e para frente é no mínimo 500 bilhões de reais. Que tem que sair da corrupção e entrar para o povo brasileiro. O Brasil não precisa de reforma da Previdência. O Brasil precisa de reforma de valores. É de vergonha na cara. Aqui embaixo tem prefeituras que têm orçamentos anuais da ordem de 10 mil reais, 20 mil reais. E esses prefeitos roubam também. Rouba prefeito de prefeitura pequena, rouba governador de estado pequeno, rouba presidente da República do Brasil e como rouba. O Brasil é um poço de assalto. Enquanto o brasileiro não se conscientizar de que o Brasil é um poço de assalto e que tem que jogar abaixo a corrupção, o Brasil não vai para frente. Candidatos, não queremos nenhum ministro que manje de economia. Queremos ministros de valores que venham aqui e que combatam a corrupção nessas 3 vertentes. Corrupção propriamente dita, sonegação e negociação da dívida. E aí podemos falar num Brasil diferente. Nós estamos aqui mais uma vez, na Cinelândia. Isso aqui é o nosso campo, isso aqui é o nosso chão. Queremos jogar a corrupção para baixo. Queremos não vai acabar nunca. Mas os níveis da corrupção no Brasil são níveis insuportáveis. E queremos que os candidatos, inclusive aqueles que se denominam como candidatos do combate à corrupção, venham a público dizer quanto vai o governo por ano botar de dinheiro em obras, botar de dinheiro dentro do INSS, devolver para os fundos de pensão, como dos Correios e outras organizações que foram assaltados, e agora quem está tendo que recompor a parte financeira são os empregados, como é o caso dos Correios, quase 5 bilhões. Esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil é assalto aos cofres públicos. E você brasileiro também está dentro do processo. Você que sonega imposto de renda, você empresário que diz que só vai para frente se sonegar, isso é um absurdo. Então não tem empresa. Se você acha que só vai para frente se sonegar, vai ter outra profissão. O Brasil só vai para frente se jogar lá embaixo todo esse roubo de corrupção, sonegação e dessa negociação dessa dívida aí, desse juro absurdo. Para você, Fiesp do Pato Amarelo, o Brasil tem muito imposto? Tem. Mas vocês não falam em combater a corrupção, por quê? Vocês querem jogar o imposto para baixo. Porque os grandes empresários no Brasil sempre deram bola, deram dinheiro para o governo para ter os seus contratos. Então o problema é muito mais amplo. O problema é combater a corrupção. E ali está a Gaiola de Ouro, que é o prédio que, quando foi construído,
já foi construído pelo dobro do preço. Seria o mesmo preço do Teatro Municipal, saiu pelo dobro do preço. É a nossa Câmara de Vereadores. E a qualidade dos vereadores que habitam essa Câmara é a mesma qualidade da contratação que foi feita quando essa obra foi feita, que saiu pelo dobro do preço. É um bando de corruptos. Para você que vai votar, não é conselho, é uma obrigação. Não vote em ladrão.